Pai, obrigado. Obrigado pela vida do teu filho, ó Pai, que é precioso para nós. O teu filho, ó Pai, que o Senhor tem enviado a este local para trazer a tua mensagem. Guarda a sua vida, seu ministério, usa ele com poder, graça, autoridade, ó Pai. Entregamos, ó Pai, tudo a ti, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Para mim é um motivo de bastante alegria poder estar com os amados irmãos nesta oportunidade de voltar. Amados, abram as suas Bíblias, por gentileza. Acredito que já há alguns anos que existe esta campanha, não me recordo quanto tempo já, há 8 anos, e praticamente todos os anos eu venho para estar com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta: quem não me conhecia pessoalmente, levante a mão. Mais alto, levanta a mão. Quem não me conhecia pessoalmente? Perdeu nada, hein? Deve estar olhando assim e falar: o pastor Salmo e a pastora Cássia trouxe um cara aí de carne, só tem a língua, falando manso. Será que vem alguma coisa boa do Nordeste? Fica tranquilo, irmão, o homem é pequeno, mas Jesus é grande e vai dar tudo certo, amém? Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo de número 3. Eu vou ministrar hoje subordinado ao tema que me foi passado, mas eu queria trazer a vocês esse texto como texto áureo daquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar convosco nesta oportunidade. O versículo que eu quero tomar como base é o primeiro versículo, apenas a primeira frase deste texto. Diz: tudo tem o seu tempo determinado. Repitam comigo: 1, 2, 3. Vamos lá? Tudo. Outra vez. Que Deus possa aplicar esta palavra no seu coração esta noite. Eu quero entender e compreender um Deus como o nosso Deus. O nosso Deus, ele é um Deus diferente de outros deuses. Até porque o nosso Deus é um Deus que o passado e o futuro estão presentes diante dos seus olhos. Para Deus, o passado é como se fosse hoje. E para Deus, o futuro é como se fosse agora. Deus nunca teve início, terá meio ou terá fim. Porque o tempo está estabelecido exatamente nele. Por ele, nele, são constituídas todas as coisas. Eu estou tirando como base esse texto para dizer a você, nesta noite, que tudo aquilo que aconteceu na sua vida, ou aquilo que vai acontecer na sua vida, Deus chama ao presente como regra de estabelecer fundamentos para a minha fé
e a sua fé. Tudo que aconteceu na sua vida no passado, ou tudo que vai acontecer na sua vida no futuro, já estão escritos nas palmas das mãos de um Deus que conhece e que sabe de todas as coisas. Você pode dar um glória para Ele nesta noite. A intimidade com Deus geralmente acontece na nossa vida, não em público, mas na maioria das vezes, no particular. Eu vou repetir. A intimidade com Deus geralmente não acontece ou não se realiza em público. Ela se realiza no particular. E para que esta intimidade com Deus aconteça no particular, Deus vai permitir, preste atenção no que eu estou falando, Deus vai permitir que em dados momentos da nossa existência, passemos por momentos de adversidade, de solidão, de desprezo, de angústia e de sofrimento. As maiores experiências de intimidade com Deus acontecem dentro das nossas cavernas espirituais. De vez em quando, Deus resolve nos levar para as nossas cavernas espirituais. E é lá dentro da caverna que Deus começa a forjar o meu caráter, a moldar a minha vida, a me levar a um caminho em que só vou encontrar naquele exato lugar Ele e mais ninguém. Eu poderia dar um exemplo a vocês de Elias. Elias era um profeta de fogo de Deus. Elias orou e fez cair fogo do céu sobre o holocausto. E diz a Bíblia que depois deste fenômeno acontecido, Elias corre e se esconde dentro de uma caverna, e diz a Bíblia que ele pede a morte. Só que lá dentro da caverna, Deus fala com Elias, e a palavra de Deus para Elias é: o que fazes aqui, Elias? Deus não diz: o que fazes aí, Elias? Porque se Deus dissesse: o que fazes aí, Elias, significava que Deus estava do lado de fora da caverna. Mas quando Deus diz: o que fazes aqui, Elias, Deus está dizendo: eu estou dentro da caverna com você. Eu estou nos lugares mais improváveis que você ache que eu não possa estar. Eu estou com você nos momentos em que você pensa: Deus não está aqui, e Ele está presente para te dizer que não importa a circunstância que você esteja, vai gerar uma intimidade específica com Deus. E se você passar um filme, e se através deste telão pudesse passar o DVD, o Blu-ray da sua vida e da minha vida, se fosse possível hoje passarmos aqui o DVD da minha história e da sua história, era necessário algum tempo para que nós pudéssemos avaliar e entender que a nossa história, ela é palmilhada de lutas, de batalhas, de adversidades, de crises,
de problemas familiares, problemas existenciais, problemas na alma. Tem gente aqui que a sua história e o seu passado talvez foi um passado de lágrimas, de sofrimento, de angústia, de frustração. Talvez eu estou diante de pessoas aqui que o seu passado é um passado tenebroso, é um passado cruel, é um passado de vergonha, é um passado que você nem gosta de lembrar. Mas se você perceber e olhar pelo retrovisor da sua vida, você vai perceber que todas as coisas, mesmo que negativas, que aconteceram na minha e na sua vida, forjaram o caráter de quem você é hoje. Você só é hoje o que é por causa das derrotas que você viveu. Você só é hoje o que é por causa das lutas que você passou. E que alguém disse: ela não vai chegar, ele não vai conseguir, ela não vai aguentar. Mas enquanto alguém usado por Satanás torcia para que você não conseguisse, o céu estava dizendo: ela vai conseguir, ele vai chegar, porque tem um propósito de Deus nisto. Quem conhece a história de Jabes entende que o passado de Jabes começa com dores. E aqui eu abro um parêntese para compartilhar algo que Deus me revelou. E hoje de manhã, quando eu recebi o telefonema da irmã dizendo o tema, eu estava no aeroporto, fiquei em São Paulo mais ou menos umas 5 horas esperando o voo para cá, e o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, e eu comecei a gravitar naquilo que Deus queria falar conosco nesta noite. E Deus disse para mim algo interessante: tem coisas que começam em festa, mas terminam em choro. Tem coisas que começam bem e terminam mal. Tem coisas na nossa vida que parece que tudo está dando certo, mas dá errado. Mas Deus me disse: eu sou especialista em pegar aquilo que está começando, que parece que está tudo errado, e parece que está tudo ao contrário. Eu quero dizer que existem histórias que começaram com sorrisos e terminaram com lágrimas. Teve gente ultimamente que, quando assumiu determinados cargos, foram aplaudidos e vocacionados, foram idolatrados, e terminam a sua história vaiados, terminam a sua história escorraçados, terminam a sua história infelizes, depressivos e sozinhos. Mas eu quero trazer uma revelação de Deus, que Jabes começa a sua história com lágrimas, e a palavra de Deus diz, Jesus dizendo aos seus discípulos: bem-aventurado os que choram, porque no evangelho é diferente. No evangelho começa com lágrima, no evangelho começa com luta, no evangelho começa com prova, no evangelho começa com renúncia, no evangelho começa com lutas e batalhas espirituais, mas não continua assim. Existe a hora que Deus resolve dar a virada da página da minha vida e da sua vida, e Deus resolveu mudar a história de Jabes, e aquilo que começou com dores vai terminar com júbilo, aquilo que começou com lágrimas vai terminar com sorriso. Eu sou profeta de Deus, está descendo uma revelação de Deus agora. Pegue carinhosamente na mão desse crente que está do seu lado e diga para ele: aquele que planta boa semente chorando vai colher os seus frutos sorrindo. Ei, talvez você começou este ano de lágrimas, de luta,
luta, de crise, mas eu vim aqui como profeta de Deus dizer que você não vai terminar este ano de lágrimas. Deus vai dar uma reviravolta na tua vida. Levante a mão e aplauda e glorifique ao nome do Senhor. Vai dar glória hoje ou vai deixar para a semana que vem? Vai dar glória hoje ou vai deixar para o culto de domingo? Dá uma olhada para esse crente que está do seu lado, diga assim: pode glorificar, porque a sua história não vai terminar desse jeito. Deus está mudando as circunstâncias. Abre a tua boca e glorifica a Deus. Pastor Jairinho, você está falando isso porque o senhor não tem enfrentado o que eu estou enfrentando. Há 2 meses atrás, aproximadamente 45 dias atrás, caiu uma tempestade muito forte na minha cidade. A chuva foi violenta. Numa segunda-feira choveu o que era esperado para o ano todo, em apenas um dia. Foi notícia no jornal. As águas dos rios subiram. Quem conhece Recife sabe que Recife é considerada a Veneza brasileira. Foi tanta água que de onde eu moro para chegar na igreja que eu sou pastor, naquele dia, pastor Rui, pastor Carlos, eu levei 5 horas dentro de uma caminhonete 4x4 com água na metade do veículo. E quando eu cheguei na igreja, eu tive um impacto que eu acredito que foi um dos impactos mais violentos que eu presenciei na história do meu ministério. As águas foram tantas que eu vi o telhado de toda a igreja, do galpão que nós tínhamos, desabar. A subestação de ar-condicionado que nós tínhamos, das 10 máquinas de 60 mil BTUs, vazaram 13 mil volts. Torraram os fios e deu um curto-circuito. A parte de gesso da igreja desabou em cima das cadeiras. O som queimou. E o bombeiro estava lá para lacrar, porque não havia possibilidade. Quando eu vi aquele cenário de destruição, na hora veio uma vontade de reclamar, de entrar na carne. Mas eu levantei as minhas mãos e eu louvei a Deus. Porque não havia ninguém dentro da igreja na hora que o telhado caiu. As pessoas valem mais do que as coisas. Eu vou repetir. As pessoas valem mais do que as coisas. Profetize isso para quem está do seu lado, diga assim: você vale muito mais do que qualquer coisa. E eu louvei a Deus porque naquele dia não havia ninguém na hora do desastre.
E nesta hora o pastor tem que tomar decisões. E a única decisão que eu tinha era de chorar. Contabilizei o prejuízo, quase R$300 mil de prejuízo. 10 máquinas de ar-condicionados queimadas. Som. E aí veio o diabo. Porque quando ele não vem, ele manda o secretário. E o secretário do diabo é pior do que ele. Fala para quem está do seu lado. O secretário do diabo é pior do que ele. Porque o secretário do diabo vem com uma mensagem de estímulo a você. Aí o secretário do diabo diz: está vendo que ia dar tudo errado? Fecha a igreja. Mas lá dentro da minha alma eu estava clamando e dizendo: se o Senhor permitiu isto acontecer, primeiro foi um livramento de Deus, e depois, Deus não tira nada de ninguém para não te dar algo melhor do que aquilo que se foi. Você não entendeu ainda, eu estou liberando a palavra profética. Levante a mão que eu estou profetizando. Se Deus permitiu que algo foi embora, é porque Ele quer algo melhor para entregar nas tuas mãos. Por estes dias, se você crer, erga uma voz de glória e de adoração ao Senhor. Entrei dentro do carro. A lágrima caía de 4 em 4. Procurei um lugar para poder fazer culto e abrigar as pessoas. E não achei um lugar, todas as portas fechadas. Durante 15 dias. Até que numa quinta-feira, eu entrei dentro do carro e fiz a seguinte oração: Deus, se Tu me chamaste para esta obra, se eu estou no lugar certo, e se Tu tens um projeto na minha vida, me coloca no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Entrei dentro do carro, bati o carro e fui embora. Quando eu estou passando próximo a uma avenida do Shopping Center Rio Mar, um dos shoppings modernos da cidade, o Espírito de Deus falou dentro do carro: volte. Eu fiz a volta, o contorno e voltei. Quando eu volto, eu entro numa avenida principal que dá de entrada para Boa Viagem, chamada Herculano Bandeira com a Domingos Ferreira. E parei num sinal e avistei um prédio de 3 andares. E Deus disse: é aqui. Eu disse: o senhor está de brincadeira comigo. Esse lugar aqui, Deus disse: é aqui, entre. Para encurtar a história, irmãos, com meia hora, eu estava com a chave do imóvel nas minhas mãos. Sem um fiador,
sem um avalista, sem ninguém. Meu avalista foi Deus. Cheguei diante do proprietário e disse para ele assim: eu não tenho dinheiro, não tenho avalista, não tenho nada, porque tudo que tinha da igreja queimou. Ele olhou para mim e disse assim: o prédio serve para o senhor? Vai dar glória hoje ou vai deixar para a semana que vem? O prédio novo, toda a estrutura de aço inox, porque quando Deus manda, manda para valer. Tudo de vidro. ACM na frente, coisa mais linda. E eu entrei dentro do prédio e faltava, porque o prédio era novo, faltava parte elétrica, parte hidráulica, acabamento, piso, gesso. Mas quem mandou? Fala para quem está do seu lado, diga assim: Deus sabe onde, quando e como vai te abençoar. Ele disse: está aí, pastor, o que é que o senhor vai fazer? Eu disse: eu vou orar. Orei. E ele disse: o senhor vai botar o que aqui de piso? Ele disse: tem que botar um porcelanato. E se o senhor vai botar com o quê? Ele disse: eu não tenho dinheiro. Ele disse: eu vou dar o porcelanato, o senhor arruma o pedreiro. Fechado. Parte elétrica. Ele disse: também não tenho. Ele disse: eu vou dar os fios e tudo, o senhor arruma um eletricista. O acabamento de gesso no teto. Também não tem. Ele disse: eu dou o gesso, te vira. Deus começou a usar pessoas. Porque Deus se utiliza de gente. Não me pergunte como, de que forma, não me pergunte. A igreja está linda. O que está faltando agora é a parte de cima das crianças. Deus vai mandar. Diga amém. Só para aumentar a sua fé. Um dia eu estava com 17 pessoas voluntárias trabalhando na igreja. Gente, eu fui para traçar massa, argamassa, glória. Com este meu físico atlético. Sabe o que é que acontece, irmãos? E no dia eu estava sem um centavo no bolso, precisava dar almoço para o pessoal. Era meio-dia. Eu olhei para o céu e disse: Senhor, providencia, nem que seja um urubu. Vai passando um bêbado na frente da igreja, tombando. Olhou, perguntou para o cabo que estava: vai ser o que é aí? O rapaz disse: uma igreja. Pastor está aí? Ele disse: tá, manda chamar. Lá vai eu sair para atender o bêbado. Quando o bêbado falou, quase que eu desmaiava, porque era só bafo de cachaça. Ele disse assim: eu não sou crente não, mas minha mãe me ensinou um negócio. E eu vim aqui para entregar o meu dízimo.
Eu olhei para o bêbado, pensei assim, deve ser uns R$ 15. Amém, querido. A casa é de Deus, você vai estar ofertando na casa de Deus. Segura aí. Começou a puxar do bolso. 100, mais 100, mais 100, mais 50, mais 20, e botou a mão no bolso, ainda catou umas moedinhas e disse, é porque Deus tem que dar, é os 10%. Está aqui. Era exatamente o que eu estava precisando naquele dia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? É igual a história da irmã que estava orando, pedindo alimento, e o macumbeiro disse, eu vou fazer uma compra e vou jogar na porta dessa crente. Fez uma compra, mandou alguém levar isso assim, quando ela perguntar, diga que foi o diabo que mandou. Aí entregou a compra, a irmã levanta a mão, adora a Deus, agradece o Senhor. Aí o rapaz disse assim, a senhora não vai perguntar quem mandou não? Ela disse, não, porque quando meu Deus quer, até o diabo obedece. As marcas de dores vão te levar a uma intimidade profunda com Deus. Não existe momento mais sensível de um ser humano quando ele está na moinha. Ele fica sensível a ouvir a voz de Deus. Você já percebeu que quando o cara está na boa, ele fica... paz. Tudo bem. Mas quando a pessoa está na moinha de Deus, ele fica, busca mais, ora mais. É café da manhã com Jesus, tarde com o Espírito Santo, noite da vitória, vigília com Deus. Ele vai até em velório para ver se Deus fala com ele. Não pode ver um profeta, porque a intimidade com Deus nos leva a estar sensível, mas que não seja somente nesta época que você conserve a tua intimidade com o Senhor. Levante suas mãos e glorifique a Deus. Diga assim, há um tempo. E este tempo está relacionado a coisas interessantes. Passado. Versículo 2, diga comigo, nascer. Diga mais forte, diga nascer. Futuro, diga assim, morrer. Passado, plantar. Futuro, colher. Passado, matar. Futuro, curar. Passado, derribar. Futuro, edificar. Passado, chorar. Futuro, sorrir. Passado, prantear. Futuro, saltar de alegria. Esta palavra é muito importante, porque as pessoas não são acostumadas. Eu posso descer, pastor? Eu vou pregar, eu estou em casa mesmo, estou na minha igreja mesmo. Pastor Salmo não está, mas eu estou na minha igreja. Então deixa eu pregar do jeito que eu sei pregar, né? Eu fico muito travado ali em cima. Eu gosto de estar olhando para as pessoas. Né, pastor Rui? Está olhando para as pessoas. Preste atenção no que eu estou falando, que é muito sério.
Geralmente as pessoas relacionam momentos de dores atribuídas a Satanás. E nem sempre as dores que sofremos é fruto de pecado ou de investida de Satanás. Boa parte das dores que enfrentamos faz parte do tratamento de Deus. Há um dito que diz assim: quando não se vem pelo amor, vem pela dor. Eu pergunto a vocês, Deus sente prazer no sofrimento das pessoas, sim ou não? Não. Porém, a dor e o sofrimento faz parte do tratamento de Deus em nós. Porque são as dores que evidenciam o mover e o trabalhar de Deus em nós. O sábio Salomão disse algo interessante. Ele disse que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque no lugar onde há luto, há sinceridade, há quebrantamento. E o quebrantamento da natureza humana só vai se manifestar através das dores. É na dor que você conhece Deus. Jó disse: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas quando eu enfrentei a adversidade, quando eu entrei na luta, na prova, que perdi 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, 10 filhos, a saúde, e a mulher disse: renega este Deus e morre. Ele diz: tu falas como alguém que não conhece a Deus, alguém que perdeu o juízo. Eu acredito nele, porque ainda que ele me mate, eu vou esperar, eu vou confiar e eu vou acreditar, porque eu sei que o meu Redentor vive e se levantará para julgar a minha causa. Então nós temos que perder esta mentalidade de que quando alguém está sofrendo, ou quando alguém está passando por uma adversidade permissiva de Deus, porque às vezes as dores nos faz quebrar o nariz. Eu conheço gente narizinho em pé, mas que quando passa pelo momento da dor, Deus trata ele, quebra ele, porque de vez em quando eu e você precisaremos ir e descer a casa do oleiro. Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu vou dar uma volta contigo. Aonde? No shopping Flamboyant. Jeremias, eu vou dar uma volta contigo. Aonde? No parque de Goiânia. Como é o nome daquele parque bonito agora que tem aqui? Parque Flamboyant. Aí você diz: Deus vai me levar para um lugar, e Deus coloca você num ônibus executivo com ar-condicionado, aqueles bonitão de um andar grande. Aí você senta na poltrona, fica todo orgulhoso e diz assim: Deus vai me dar uma volta, vai me dar um cartão de crédito on limit, e eu vou gastar por conta de Deus. Aí você percebe que a paisagem vai mudando, que à medida que o ônibus de Deus está indo, você começa a desconhecer o caminho. Aí Deus te leva para o meio de um deserto,
no sertão. Semana passada eu estava lá. O trem é brabo, irmão. O urubu voa com a asa e a outra abanando de tanto calor. Não tem água. A paisagem está seca. Deus está falando com alguém aqui esta noite. E eu vim de Recife aqui só para profetizar algo sobre a sua vida. Talvez você esteja olhando pela janela do ônibus e está vendo a paisagem toda mudada, não era aquilo que você esperava. E Deus te leva para o meio do deserto, abre a porta do ônibus, parece mais uma freezer, porque o ônibus está com o ar-condicionado geladinho. Deus é o motorista e diz: desça. Eu, Senhor. É você que vai descer. E a gente desce. E Deus dá um tchau para nós. E nos deixa palmilhar por alguns instantes no meio do deserto. Porque no deserto você vai aprender a depender única e exclusivamente de Deus. Deus está lembrando algumas pessoas aqui. Quantos desertos da tua vida você não já passou e você está vivo? É sinal de que Deus continua no controle da tua vida. Deixa eu perguntar algo para você que você precisa entender isto. Se estes desertos da tua vida não te mataram até hoje, isso significa dizer que estes desertos que virão também não vão te matar. Você vai experimentar o maior tempo de milagres da sua vida. Você vai ver Deus abrir portas onde não existem portas. Estou profetizando, receba esta palavra profética. E você vai olhar para o teu passado e dizer: valeu a pena! Amém? Amém? Para você ter intimidade com Deus, você precisa olhar para o teu passado com gratidão. Vou repetir. Para você ter intimidade com Deus, você precisa olhar para o teu passado com gratidão. Diga para quem está do seu lado: olhe para o teu passado com gratidão. Pastor, não tenho motivo nenhum para ser grato. Não tenho. Agradeça. Agradeça as portas fechadas, porque te encaminharam para a porta certa. Agradeça pelas coisas que não deram certo, porque foram livramento de Deus para a sua vida. Agradeça a Deus pelas frustrações. Pedro estava lá, frustrado, porque passou a noite toda pescando e não pegou nada, nem uma piaba, nem um coitadinho, nem uma mãe me dê dois. Isso não tem aqui, só tem lá no Nordeste. Aqueles peixinhos pequenininhos, nada. E ele está arrumando a rede. Jesus chega e diz assim: e aí, como é que foi a pescaria? Um fracasso. Passamos a noite toda, não pegamos nada. Aí Jesus diz: vai, faz-te ao mar alto e joga a rede do lado direito do barco. Se você entendesse essa palavra, tinha dado um glória mais gostoso. Pergunte: por quê, pastor? Porque eles foram pescar
na hora errada, no lugar errado, do lado errado, mas quem mandou estava certo. Quando Jesus disse, vai, é porque a ordem de Jesus foi para os peixes também. O cardume ia passar exatamente do lado direito do barco. É a primeira vez que você vai ver um acotovelamento de peixe. Era um batendo no outro, dizendo, eu quero entrar primeiro nesta rede, porque o mestre está mandando. Estou finalizando a palavra de hoje. E o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer que o teu passado só vai ser regenerado quando você olhar para ele e não sentir dores, nem constrangimentos, mas olhar para trás e ver a faixa de campeão. Você pode liberar uma palavra para pelo menos 3 ou 4 pessoas, diga assim, eu estou ao lado de um campeão, uma campeã de Deus. Diga para ele assim, medalha de ouro para você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Medalha de ouro para você. Deus está te presenteando esta noite. E você vai dizer, valeu a pena o sofrimento, a luta, o desprezo, a calúnia, a adversidade. As maiores experiências que eu tive com Deus foram a sós com Ele. Os melhores momentos que eu tive com Deus e tenho com Deus é nos momentos de solidão. Cada canção que eu compus para mim ou para outras pessoas, as mais lindas que eu compus, todas elas foram escritas em momentos de maior luta, de maior adversidade. Quando eu escrevi Adorador por Excelência, eu morava aqui em Goiânia, passando uma prova. Eu queria que o Salmo tivesse aqui, porque ele ia rir demais. Você precisa conhecer, irmãos, história não é para ser ignorada, história é para ser contada. Amizades é para serem conservadas. E quando eu morava num apartamento que só cabia eu, quantas e quantas vezes o pastor Salmo e a pastora Cássia, no começo da igreja ainda era aí de lado, ainda era Betel Marista. Os mais antigos lembram disso, pastor Fausto, os pastores mais antigos lembram dessa época. Quantas vezes eu vinha ministrar, mais magro do que sou hoje, só tinha cabeça e pescoço, e óculos. Mas Deus sempre cuidava de mim. Diga para quem está do seu lado, Deus vai cuidar de você. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Você vai olhar para esse tempo de dor e vai dizer assim: eu estou lembrando só para glorificar a Deus, porque valeu a pena sofrer, porque valeu a pena passar pela luta, pela adversidade, pela prova, mas eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. A intimidade com Deus leva você a lembrar do passado e não entrar em crise. Você sabia que tem gente que quando lembra do passado entra em crise? Entra em depressão? E Deus está querendo que você entenda que o teu passado faz parte da tua história. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: a tua história vai abençoar muita gente. A tua história dá para escrever um livro. A tua história vai abençoar muita gente. Você vai sentar com alguém e vai dizer assim: olha, eu passei por isto e Deus foi comigo, me abençoou, e eu estou de pé para contar a vitória. Aplauda e glorifique o nome do Senhor. Estou de pé. Amém? Amém? Até o diabo vai ter que se curvar diante da tua história. Até os teus inimigos vão te aplaudir de pé com a tua história. Até aqueles que te desprezaram e te humilharam vão reconhecer: Deus é na vida dele mesmo, Deus é na vida dela mesmo. Valeu a pena. Alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu passei uma das maiores crises da minha vida. E eu pensei que eu não iria vencer. Porque às vezes Deus nos permite entrar por caminhos para nós conhecermos Ele. O que Deus está permitindo você passar não é para a tua vergonha, é para a tua experiência. Estou liberando uma palavra. Eu vim ser profeta de Deus esta noite. Deus está escrevendo uma nova história para você hoje. Mas só são vencedores aqueles que passam calados, sem murmurar. Fala para o seu irmão: sem murmurar. Se é uma das coisas que Deus mais abomina, é a murmuração. O povo de Israel foi penalizado por Deus porque murmurava. Deus fazia um milagre hoje e eles murmuravam amanhã. E deixa eu liberar uma palavra profética para o povo de Deus aqui. Talvez nós estamos vivendo no Brasil uma das maiores crises morais, éticas, sociais, econômicas e espirituais de todos os tempos. Crise. Porque as pessoas atribuem somente a crise financeira, e não é. Deus está fazendo uma limpeza nesta nação. Então nós precisamos entender o momento de Deus. A igreja está passando por um tratamento espiritual. E deixa eu falar o que o Espírito Santo está mandando falar. Existem igrejas abarrotadas para ouvirem homens falar o que elas querem ouvir. Anuncia um cara que profetiza até a 4ª geração, que tem gente do lado de fora e lá na rua, e pode fechar Ricardo Paranhos, que não vai caber de gente.
A irmã fulana é a fugioca, fugifilme, fugi não sei o quê, é a revelação do pedaço. Olha, de gente. Anuncia que tem gente curando o paralítico e curando o cego e fazendo isso, fazendo aquilo, que as pessoas veem. Só que o maior altar de Deus não são quando as pessoas estão juntas, são quando elas estão sozinhas. O verdadeiro avivamento não é produzido com grito, com pulo, com rodopé. Não, o verdadeiro avivamento, ele é produzido com lágrimas. Um dia eu fui pregar num evento em Belém do Pará, tinha 100.000 pessoas. E naquela noite eu preguei uma mensagem poderosa. As pessoas eram impactadas. Milhares de pessoas receberam a palavra daquela noite. Quando eu terminei de pregar, eu ia descendo a escadaria. Um irmão me abraçou e disse assim: pastor, que mensagem o senhor pregou esta noite? E eu olhei bem dentro dos olhos dele e disse: a maior mensagem que eu vou pregar é quando não tiver ninguém para me ouvir, e eu vou pregar para mim mesmo. É eu dizer: eu preciso melhorar, eu preciso ser um crente melhor, eu preciso amar mais as pessoas, eu preciso estar mais parecido com Cristo, eu preciso renunciar o eu, a vanglória, os holofotes. Que o Espírito Santo possa trabalhar em nós esta noite. E eu quero chamar você aqui à frente, em nome de Jesus. Se você deseja uma oração especial, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Todas as pessoas que desejam uma oração especial, seja por que área for, vem aqui à frente. Queria que o teclado, por favor, funcionasse, um irmão. Me desse um dó maior, por favor. Vem à frente. Vem à frente. Peça licença, vem à frente. Pastor, eu preciso que Deus trabalhe em áreas da minha vida, vem à frente. Eu preciso melhorar em algumas coisas, vem à frente. Eu preciso colocar diante do altar de Deus, vem à frente. Ainda há espaço aqui, peça licença. Venham mais um pouquinho para frente para dar espaço aos irmãos. Como o rei Davi, quero te adorar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração, aleluia. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Deus, estamos na tua presença esta noite. É uma noite de quebrantamento espiritual.
Tem gente aqui, Senhor, que o passado ainda incomoda, fere, machuca. Tem gente aqui que não conseguiu, Senhor, se divorciar do passado. Tem gente aqui, Senhor, que o coração fica apertado. Mas esta noite é a noite de cura do Senhor. Esta noite é a noite do abraço do Espírito do Senhor. Essa noite é a noite do toque do Senhor. Não permita que ninguém saia daqui sem ser tocado pelo Teu Espírito. Se uma pessoa sair daqui abençoada, Senhor, o Teu nome já vai ser glorificado. Mas eu acredito que não será apenas uma pessoa. Muitas pessoas serão abençoadas. Nesta noite de lágrimas. Talvez as dores tenham te causado sofrimento. E o Senhor está dizendo: dessas dores você não se lembrará mais. Você vai olhar para estas dores e vai dizer: Deus me curou. Porque a bênção do Senhor não está vindo a conta gotas. A bênção de Deus está vindo de forma abundante. Deus está te levando a um patamar de experiências com Ele tão profundas, que você vai olhar para trás e vai dizer: bem-aventurada a hora que eu passei por tudo que eu passei, para ser mais forte, ser mais crente, conhecer mais o Senhor, saber quem Ele é na minha vida. Abraça cada um dos teus filhos, Senhor. Abraça o nosso coração, a nossa vida. Traz à existência, Senhor, aquilo que não existe. Usa-nos para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós te agradecemos, Senhor. Ô Paizinho querido, obrigado por esta noite. Eu acredito que quem sair daqui vai sair alimentado por esta palavra. Vai sair daqui cheio da Tua presença, do Teu Shekinah. Ninguém sairá daqui sem ter a intimidade completa com o Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Continue onde você está. Alguém aqui que está afastado da igreja, está entre nós, está afastado dos caminhos de Deus, e está aqui entre nós. Há alguém aqui? Há alguém entre nós? Há alguém não evangélico entre nós? Há alguém entre nós? Todos são crentes. Põe a mão no seu coração agora, por favor. É um ato profético. Você vai dizer algo para o inferno ouvir. Diga: a história da minha vida vai servir de bênção para a vida de muitas pessoas. O meu testemunho vai influenciar vidas. Eu viverei o melhor tempo de Deus para a minha vida. O tempo determinado por Deus. Diga: alcançarei milagres extraordinários. E se meu início de ano foi de lágrimas, foi de dores, foi de sofrimento, foi de angústia, foi de decepção, eu libero uma palavra de vitória, que o meu final de ano será de glórias, de louvores, de sorriso e de alegria. Eu viverei os maiores milagres na minha existência
ainda este ano, para a glória de Deus. Se você crê nesta palavra, aplauda e glorifique ao nome do Senhor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.